Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, Jeremias capítulo 7, promessas e ameaças proferidas contra Judá. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama-lhe essa palavra e diz: Ouçam a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e então vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis às palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, e se deveras praticar o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimir o estrangeiro e o órfão, a viúva, nem derramar sangue inocente nesse lugar, nem andar após outros deuses que vosso próprio mal criou, então eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada se aproveitam. Porventura furtareis e matareis e adulterareis e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes? Então vireis e vos poreis diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, dizendo: Fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Pois essa casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores. Por acaso é isso aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar ali o meu nome, e vede o que fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, mas não respondestes. Farei também a essa casa que se chama pelo meu nome, no qual confiais, e a esse lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E lançar-vos-ei de diante da minha face, como lancei a todos os vossos irmãos e a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor em oração, nem me supliques, porque eu não ouvirei. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam a massa e fazem bolos à rainha dos céus. Oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos para a confusão dos seus próprios rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre esse lugar, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei a carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tireis da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos e sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, não inclinaram os ouvidos, não andaram nos meus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje.
Enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Mas não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhes-á, pois todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-á, mas não te responderão. E lhes dirás: essa é a nação que não deu ouvidos à voz do Senhor Deus e não aceitou a disciplina. Já pereceu a verdade e foi cortada da sua boca. Corta o teu cabelo e lança-te de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para contaminá-la. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimar no fogo seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem chegou no meu coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamarás mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas vale da matança, e enterrarão em Tofete por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, porque a terra se tornará em desolação. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes e dos sacerdotes e dos profetas e dos habitantes de Jerusalém, e expô-los-ão ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinha amado e a quem tinha servido, e após quem tinham ido e a quem tinham buscado e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E será recolhida antes a morte do que a vida por todos os que restarem dessa raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. A apostasia do povo de Deus. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia esse povo de Jerusalém como uma apostasia tão contínua? Persiste no engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rolinha e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitam a palavra do Senhor. Que sabedoria têm eles! Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz,
quando na verdade não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer essa abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é se envergonhar. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e até a folha caiu, e os que lhes dei passará deles. Para que assentam ainda, juntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereçamos. Pois já o nosso Deus nos destinou a perecer, e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, mas não há bem, o tempo da cura, mas eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme ao som dos rinchos dos seus fortes, e vêm, devoram a terra, a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração se desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nela o seu rei? Porque me provocam a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico em Gileade? Por que, pois, se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias, capítulo 9. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oh, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos, e encurvam a língua como se fosse o arco para falar mentira. Fortalecem-se na terra, mas não é para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e do irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a língua a falar mentira, andam se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-se, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e as provarei, pois de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com seu próximo, mas o coração arma ciladas. Porventura por essas coisas não o castigaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma da nação que procede como essa? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gados, desde as aves dos céus até os animais andam vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação.
de sorte que não haja habitante. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor para que possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, sem que ninguém passe por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela, antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após Baalins, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que darei de comer losna a esse povo, e darei de beber água de fel, e os espalharei entre os gentios que não conheceram, nem eles nem seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai isso, e chamai carpideiras que venham, e mandai procurar mulheres hábeis para que venham, e se apressem, e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se em lágrimas os nossos olhos, e as nossas pálpebras destilem águas. Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: como estão arruinados! Estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e por terem eles lançados fora as nossas moradas. Ouvi, pois, ó mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto a vossas filhas, e a cada uma a sua vizinha ensinai a lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios, para exterminar as crianças das ruas e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor: até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, e não haverá quem os recolha. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito, a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.